Se o Governo tivesse apresentado... E esta percepção existe em Bruxelas desde a primeira hora. E, portanto, se o Governo tivesse apresentado desde o princípio o cenário credível, que é um cenário de medidas de austeridade com a violência com que têm que ser tomadas, produzem necessariamente uma recessão, e, portanto, o que nós temos que tomar é medidas que permitam sair dessa recessão o mais depressa possível e distribuir com equidade os resultados dessa recessão. Mas como isto não foi apresentado assim, obviamente, no princípio da execução orçamental, independentemente delas de correr bem ou mal, e está a correr, digamos, bem onde tinha que correr, onde era fácil que corresse bem, começa imediatamente a ideia das novas... Portanto, é uma armadilha em que o Governo caiu. Por não, digamos, enfrentar a urgência das medidas. Nós, no auge da crise, os funcionários públicos foram aumentados... Por falta de honestidade? Não. O Governo caiu nessa armadilha por falta de honestidade, por falta de coragem? Por falta de sabedoria, por falta de clarividência. Por não se... Por não ouvir quem sabe. Talvez, mas basicamente isso é uma realidade em Portugal, infelizmente, mas em muitos outros países, e não é para dizer que há umas pessoas que sabem muito e que deviam ser uns precetos, não é nada disso. É fazer bem as coisas. Mas, no essencial, por uma razão que é não aceitar que problemas graves, quanto mais depressa se corrigirem, melhor. Portanto, nós devíamos ter sido campeões dos ajustamentos, ainda que antipáticos, ainda que duros, ainda que difíceis, perante esta crise. E não fomos. No auge, em 2009, que é o ano crucial, porque havia eleições em Portugal, os salários da função pública foram aumentados 2,9%. Agora já foram baixados 5%. E, portanto, estas medidas precipitadas, estas medidas pensadas na lógica do simpático, na lógica do que nós quereríamos, independentemente do que podemos, não são sustentáveis. E, portanto, nós temos que convencer os nossos parceiros europeus que não queremos andar à boleia do euro, que não queremos que os outros assumam as nossas responsabilidades, que queremos assumir as nossas responsabilidades. E, portanto, eu espero que os principais responsáveis políticos em Portugal assumam por inteiro, o mais depressa possível, o seu compromisso com as metas de consolidação orçamental que o nosso país tem pela frente. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o melhor caminho para as cumprir. E, por outro lado, que não extremem demasiado os conflitos partidários e políticos, porque nós precisamos de um governo maioritário, precisamos de um governo de convergência e colaboração entre diferentes partidos políticos e precisamos de um governo com apoio social mínimo para poder tomar estas medidas. E conviria que, nesse quadro de convergência, como disse, se envolvessem as pessoas mais capazes e as instituições mais independentes. E é isso que nós temos que fazer. O país não precisa de mais conversas, o país não precisa de mais insultos entre responsáveis políticos, o país não precisa deste tremendismo de que só um é que está preparado para governar, só um é que é verdadeiramente português, o outro não é, e depois ouvimos, e depois um diz uma coisa e o outro explora, porque sempre sem falar daquilo que é substancial que é. O país precisa de consumir menos. O país precisa de fazer menos má despesa. O país precisa de poupar mais. Claro que uns têm mais, outros têm menos. Uns têm muito, outros têm muito pouco. E, portanto, isto tem que ser equilibrado. E o Estado precisa de ter uma atuação justa em que não tome partido, por exemplo, pelo emprego público contra o emprego privado, ou pelo emprego privado contra o emprego público. Nós temos que defender o máximo de emprego que podemos defender, independentemente se é público ou se é privado. Não podemos apenas reduzir a despesa na consolidação orçamental naquilo que é rendimento dos portugueses, seja salário dos funcionários públicos, seja prestações sociais. Temos que reduzir despesa naquilo que é a dimensão do Estado. Precisamos de menos Estado. Toda a gente precisamos de melhor Estado. Nuns casos é menos, noutros casos é mais. Mas precisamos de cortar aquilo que é possível de ser cortado. Há muitas famílias portuguesas que estão a fazer isso. Estão a cortar naquilo que se não tivessem que cortar, não cortariam, mas que estão a cortar porque é preciso cortar. E, portanto, nós não podemos ter consolidação orçamental apenas a reduzir salários e prestações sociais. Precisamos de cortar definitivamente certas instituições. Não podemos ter listas de instituições a extinguir e não as extinguir. Porque há ganhos que não são cruciais, mas que são. Veja, qual é a conta que está naquela peça que passou? A conta que se pode fazer é assim: se você, em números grosseiros, quiser reduzir
o nível atual da dívida pública para o valor de referência dos 60% do PIB vai dar aos seus 70 mil milhões de euros. Portanto, são números desta dimensão que estão em causa. E, portanto, é um momento difícil do país, é um momento para nós cerrarmos fileiras, para nos unirmos em torno do essencial e para fazermos este ajustamento. O consumo das famílias este ano vai baixar bastante. Vai baixar talvez um pouco mais de 2%. Isso em si não é muito grave se nós tivermos a criar condições para depois ele recuperar. Não seria muito grave um acerto pontual nos salários das pessoas se tivermos a criar condições para eles voltarem a crescer de forma sustentável. E, portanto, isto não se gera numa lógica eleitoralista, não se joga numa loja de facilidades, joga-se numa lógica de eficácia. O país tem que corrigir um conjunto de desequilíbrios. Acabou-se o tempo do financiamento fácil, as empresas estão a sofrer consequências muito significativas desta situação, estão-se a financiar com dificuldade e a custos mais elevados. Com as pressões inflacionistas que temos à escala mundial e à escala do país, a taxa de juros só pode subir. Portanto, nós temos pela frente um conjunto de dificuldades muito fortes. E, portanto, como perguntava, obviamente, se nós não conseguirmos acautelar o financiamento externo e o financiamento que pode ser obtido por medidas de estímulo à poupança que se traduzam na possibilidade de financiar boa despesa, obviamente vamos ter uma restrição de tesouraria no Estado, nas empresas públicas, nas empresas privadas. Professor, mesmo sem crise política, era inevitável recorrermos à ajuda externa? É uma questão de opção. Eu, do meu ponto de vista, sempre defendi que, havendo condições para não recorrer à ajuda externa, não deveríamos recorrer. Para haver condições para não recorrer à ajuda externa, nós tínhamos de ter feito muito mais cedo um caminho de consolidação orçamental. E, portanto, não tendo os dados todos na mão, porque isso é privilégio de quem tem a responsabilidade de governar, o que me parece sempre disse que isto não é como descer uma escada. Portanto, não se trata de não ter ajuda externa e depois tem ajuda externa e está pior do que... Não, o problema é como é que nós ganhamos tempo para levar à prática os ajustamentos difíceis e dolorosos que temos que fazer. E, portanto, parece-me mais correto, tendo perdido tempo no início, onde podíamos ter ganho, se calhar ter negociado mais cedo, em melhores condições, com maior capacidade de afirmar o interesse nacional, essa ajuda externa que nos daria uma base para trabalhar. Porque, repare, vocês fazem muitas peças com as taxas de juros no mercado secundário. As taxas de juros no mercado secundário o que exprimem é a desvalorização da dívida soberana, portanto, é uma taxa de juros nominal sobre um valor que vai baixando e, portanto, a taxa de juros vai subindo. E, portanto, quer para a Grécia, quer para a Irlanda, houve taxas de juros com que foi negociada a reestruturação da dívida e há as taxas de juros no mercado secundário, mas é para quem tinha dívida e, portanto, é uma pressão sobre o processo que está a acontecer, mas, na prática, esses países estão a fazer um caminho. E, portanto, eu não tenho uma posição tão radical na separação. Parece-me muito difícil saudar, como pompa e circunstância, a obtenção de empréstimos a taxas de 7%, de 6%, de 8%. Me parece coisa muito boa. E, portanto, mas infelizmente os próximos meses vão ser feitos a ter que pedir empréstimos, para pagar empréstimos a taxas de juros relativamente elevadas. E, portanto, enquanto for a um nível limitado, é o que nós temos que fazer e, portanto, já sabemos que estamos a hipotecar parte do nosso crescimento futuro para pagar essas responsabilidades. Agora, você acha que ajuda muito à nossa credibilidade não tomar uma decisão definitiva sobre certos investimentos? Pois. Não dizer a todos, aos portugueses, aos mercados, aos parceiros europeus, olha, este conjunto de investimentos que são importantes para o país, nós vamos fazê-los mais tarde. Ok, não nos vão pedir... Congelá-los. Vamos fazê-los mais tarde, não desistimos dele. Olha, deste vamos desistir, porque havia um tempo para o fazer. Portanto, não é dobrarmos-nos, não é exatamente ao contrário, é erguermos-nos em direção ao nosso futuro. E, portanto, nós, se dissermos, olha, estes investimentos não vamos fazer, olha, o Estado vai ser reestruturado nestas matérias, vamos pedir temporariamente aos portugueses este tipo de sacrifícios, mas não vamos tocar naquilo que é este nível de rendimento. Nós disséssemos aos portugueses, atenção que ninguém vai ser tocado neste nível de rendimento, será tocado neste nível. Se dissermos coisas muito claras, talvez que as pessoas reajam de uma forma muito mais positiva, com muito menos incerteza, talvez possamos ter um futuro onde a democracia é mais efetiva, onde os responsáveis políticos são mais respeitados,
onde as pessoas mais capazes se sentem mais vocacionadas para servir o seu país. É um momento em que nós não podemos, eu pelo menos não me sinto com capacidade para falar como se fosse um momento como outro qualquer. É um momento muito importante para o nosso país e é um momento em que, a todos os níveis, todos nós, nas nossas profissões e na nossa cidadania, devemos contribuir para que haja uma melhoria significativa da qualidade do exercício das funções políticas e haja, sobretudo, muito mais convergência em coisas fundamentais para o país do que divergência gratuita sobre discursos, pessoas, narizes, algo que não vale rigorosamente e outras coisas do género. Professor, muito obrigado pela sua presença gosto. neste grande jornal. Como sempre, é um enorme prazer tê-lo aqui. Retenho as suas últimas palavras, onde, de certa forma, o professor Augusto Mateus exorta os portugueses a aumentarem o nível de exigência política em relação à nossa classe governante.